Meu irmão, a paz do Senhor, agradeço a Deus por esta oportunidade meiga e santa que Ele proporcionou para mim, para fazer esta gravação, para alimentar mais uma vez as ovelhinhas dele e prepará-las para o arrebatamento, cujo arrebatamento está iminente. A saída da igreja da terra está iminente, está a acontecer a qualquer momento. Glória a Jesus. O tema de nossa mensagem de hoje é: que cearemos no céu? Por base tomaremos o versículo 9 do capítulo 19 do livro do Apocalipse, que diz: E disse-lhe, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Em toda a Bíblia só existe 17 vezes a palavra ceia. E só uma possui esse teor, que acabamos de ler. Apocalipse 19, 9. Somente este versículo que tem esse teor. Glória a Jesus. Existem muitos pensamentos, irmãos, concernente à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Cada um que pensa de um modo, fala de um modo, ensina de um modo, mas não podemos sair da base bíblica. Todo ensinamento bíblico tem que ter por base a palavra do Senhor, tem que ser embasado na Bíblia. Fora da Bíblia, ensinamentos espiritual não tem base, não tem segurança e não devemos aceitá-lo. São heréticos. Todo ensinamento espiritual, evangélico, bíblico, tem que ser embasado na palavra do Senhor. Fora da Bíblia é ensino herético. Não podemos aceitá-lo. Aleluia. Quantas vezes eu pergunto a você, você que diz que quando chegar no céu vai cear, vai sentar à mesa com Abraão, Isaac, Jacó e participar da ceia, na boda do Cordeiro, comer muitas coisas aqui do céu, eu pergunto a você, isso é um ensinamento muito profundo, sincero. Todo ensinamento bíblico é sincero, mas existe uns mais sinceros, mais profundo do que outros. Este é um. A ceia das bodas do Cordeiro. O que é que nós vamos comer nessa ceia? O que comeremos no céu? Isso aí é um ensinamento muito profundo e tem que estar arraigado e fundamentalizado na palavra do Senhor. Fora da Bíblia, como já falei, é heresias. Aí eu pergunto a você, quantas vezes você já encontrou na Bíblia os anjos de Deus comendo no céu? Quantas citações existem em toda a Bíblia dizendo que os anjos comem, se alimentam no céu? Se você me provar uma, eu demonstro tudo quanto estou ensinando. Se você me mostrar um versículo dizendo que os anjos se alimentam no céu, eu desmancho tudo quanto estou ensinando. Aí eu tenho certeza que o que eu estou ensinando é herético, heresias. Quero que você procure um versículo em toda a Bíblia falando diretamente que os anjos se alimentam no céu.
Você não vai encontrar, meu irmão. Se os anjos não se alimentam no céu, como é que a igreja, quando chegar nas bodas do Cordeiro, vai se alimentar? Vai comer. Se os anjos que são do céu não comem, como é que nós, quando chegar lá, vamos comer? Precisa ter cuidado com os ensinamentos. Existem muitas heresias por aí afora. Existem muitas heresias. E nas redes sociais, com especialidade. No YouTube. Muitas heresias ensinadas. No Salmo 78, versículo 25, eu vou ler para você ouvir. Salmo 78 e versículo 25, diz assim, vou ler o 24 e o 25. E fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Aqui falando sobre a alimentação dos hebreus através do deserto, os 40 anos, que se alimentaram com maná. Agora, o 25, cada um comeu o pão dos poderosos. Essa palavra, os poderosos, não está falando da Trindade Divina, está falando dos anjos. Na linguagem de hoje, outras versões, diz, comida, o pão dos anjos. Os poderosos, os anjos. Deus não é poderoso, Deus é todo poderoso. Então aqui está falando dos anjos dos céus. Vou repetir. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância, mostrando que os hebreus comeram a comida dos poderosos, dos anjos. Aqui não está dizendo que os anjos comem. Está dizendo que os hebreus comeram comida dos poderosos, dos anjos. Mas como? O sentido aqui é que eles comeram o maná que os anjos enviaram, que Deus mandou os anjos entregar a eles. O sentido é este, que Deus não vai sair do céu para fazer nada, porque tem os seus intermediários, tem os anjos para fazer executar na terra aquilo que ele determinar. Os poderosos são os anjos foi quem deram o maná para eles comerem. Por isso que diz assim, comeram da comida dos poderosos, dos anjos, que foi os anjos que deram, que Deus entregou, mandou, autorizou e os anjos deram para eles comerem. Não é que os anjos comam. Aí você diz, mas quando os anjos chegaram na casa de Ló, Abraão, não comeram? Ali é outra coisa. Ali é outra coisa. Os anjos ali não estavam espiritualizados. Mas no céu todos estão espiritualizados. Os escritores hebreus dizem que eles são espíritos que trabalham a favor dos santos. Os escritores hebreus. Eu quero que você prove pela Bíblia que os anjos se alimentam no céu. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Aleluia. A Trindade Divina. Outra pergunta que eu faço a você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo. Este é um assunto muito delicado. Outra pergunta.
Quantas vezes você já encontrou na Bíblia a Trindade se alimentando? Comendo no céu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se alimentando lá no céu. Me prova biblicamente. No Salmo 50, versículo 12, eu vou ler. Escute bem. Salmo 50, versículo 12. Veja se Deus, a Trindade, se alimenta. Come alguma coisa no céu. Se eles comem alguma coisa. Escute bem. Versículo 11. Deus dizendo: conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Agora vem o 12. Preste bem atenção, 12. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a plenitude. Tem versão que diz: se eu tivesse fome, não te pediria comida, porque o mundo todo é meu. Ouviu a expressão aqui? Deus dizendo que não tem fome, que não come. Eu vou ler outra vez. Se eu tivesse fome, não te pediria comida? Por quê? Não pede? Porque não tem fome, não se alimenta. A alimentação física para o corpo, para essa vida, é aqui na terra. O céu é totalmente diferente das coisas da terra. Linguagem humana não pode explicar a vida do céu. Linguagem humana não pode explicar a vida do céu, como se movimenta o céu, como o processamento do céu, como é, ninguém sabe explicar. Linguagem humana não tem condição, mente humana não tem condição de entender. A ceia das bodas do Cordeiro só vamos saber quando chegar lá. Aqui sabemos em parte. Não é alimentação como nós alimentamos aqui. Glória a Jesus. Não é, meu irmão. Se eu tivesse fome, não tu diria? Agora eu vou ler na linguagem de hoje, na versão linguagem de hoje. Salmo 50, versículo 12. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês. Deus dizendo: se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês. Por que não pediria? Escute. Pois o mundo é meu e tudo que nele há. Ele disse que ainda que eu tivesse fome, eu não pediria nada a vocês para comer, porque o mundo é meu. Então Deus se alimenta? Como eu e você se alimentamos? Jamais. Nem Deus, nem o Espírito Santo, nem Jesus, nem os anjos, ninguém come e se alimenta assim como nós conhecemos, como nós se alimentamos. Nada. Não existe isso no céu. Não existe. Diz a Bíblia, que no céu ninguém come e nem bebe. Ela fala direto. No céu, ninguém come, ninguém bebe. Quando a igreja chegar no céu, não vai comer nada nem beber. Ela fala direto. Apocalipse, capítulo 7, e versículo 16.
Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Fome tiveram aqui, sede tiveram quando estava aqui, mas lá não. Nem fome, nem sede. Aí você diz, e essa ceia das bodas do Cordeiro, como ela se processará? Só quando chegar lá. Em parte sabemos, escute o final do nosso vídeo, escute até o fim, que vai clarear alguma coisa para você. Mas não é o tudo, não é o tudo. É uma pequena revelação que Deus está dando a nós sobre a ceia das bodas do Cordeiro, quando nós chegar lá. Glória a Jesus. Não come e nem bebe quando chegar os moradores do céu. Quando a igreja chegar lá, nem vão comer e nem vão beber. Está escrito no Apocalipse 7,16. Já foi lido. Aleluia. Já foi lido. Aí você pergunta: que iremos ceiar no céu? Vamos comer o quê na ceia das bodas do Cordeiro? O que é que vamos se alimentar? Com o quê? Eu já falei, só quando nós chegar lá, aqui Deus vai dar uma pequena revelação sobre isso. Uma pequena revelação, não é tudo. Assista até o fim. Glória a Jesus. Assista até o fim. Diz a palavra de Deus que a igreja aqui nesta vida, a igreja, eu e você, desde já ceiamos com Jesus. Antes de nós chegarmos no céu, antes da igreja ter sido arrebatada e chegar no céu e participar da ceia das bodas do Cordeiro, aqui nesta vida, a igreja já ceia com o Senhor. Eu já ceio com o Senhor, você já vive ceando com Ele. A palavra de Deus é verdadeira, meu irmão. É importante a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Veja como é que diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Aleluia! Sua casa, na vida minha e tua. A casa aqui é a vida, não é apenas um coração. Nós pronunciamos coração, mas o coração apenas é um membro do corpo. É onde funciona o sangue. Coração bíblico é figurado, é a vida. Vou repetir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, que é a nossa vida espiritual, e com ele cearei, e ele comigo também. E com ele cearei e ele comigo. Aleluia. Quando você abre seu coração para receber a palavra do Senhor, com todo amor e carinho, você está ceando com Jesus e Ele está ceando com você. Essa ceia é contínua da igreja aqui na terra. É uma ceia espiritual contínua. Quando nós abrimos, repito, abrimos o coração para receber a palavra do Senhor, que é Jesus, por meio da sua palavra, nós cearemos com Ele e Ele ceia conosco. Essa ceia é contínua, enquanto a igreja, o crente estiver fiel. Aí eu pergunto a você ceia continuamente com Jesus, está comendo o quê? Essa ceia se processa com o quê?
Qual o processamento dessa ceia? A palavra. Quando Jesus disse, ele cearei com ele e ele comigo, é por meio da palavra. A palavra é o pão espiritual. Já estamos ceando desde aqui. Veja bem como irá se processar essa santa ceia, ou seja, a ceia da boda do Cordeiro no céu. Aqui já estamos ceando, não participando da ceia das bodas. A ceia das bodas só quando chegar lá. Aqui é uma ceia espiritual que eu e você, a igreja, participa continuamente. Mas por essa ceia, nós entendemos a outra lá, das bodas do Cordeiro, como irá se processar. Glória a Jesus. É importante. É importante. Em Mateus 26, 29, veja como é que diz. Mateus 26, 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Isso aqui não está falando da ceia das bodas do Cordeiro. Isso aqui se acontecerá no milênio, no reino do Pai. Será a celebração da morte expiatória de Cristo. No milênio estará em ação. Aqui no milênio. Não tem nada a ver com a ceia da boda do Cordeiro. Graças a Deus. Agora, uma coisa que você, meu irmão, tem que se ligar é para a ceia contínua que você e eu já participamos aqui nesta vida, com Jesus. Veja que a ceia que nós participamos aqui, contínua, é espiritual. Não é ceia literal, é espiritual. Glória a Jesus. Em João, capítulo 6, e versículo 48, veja como é que diz. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Jesus diz, eu sou, ele dizendo, eu sou o pão da vida. Glória a Jesus. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, não se referiu a esse corpo. O pão que alimenta este corpo, de maneira nenhuma. Que alimenta esta vida física, não. O pão que alimenta essa vida física é feijão, arroz, macarrão, carne, e etc. É pão, bolacha, e etc. Toda a alimentação da terra. É o que alimenta esse corpo. É o pão que alimenta esta vida. Mas Jesus disse aqui, em João 6, 48, eu sou o pão da vida, uma vida espiritual. É por isso que nós já se processamos, já ceiamos continuamente com Jesus. Que Ele é o pão da vida espiritual. Nós se alimentamos por meio da palavra. É uma ceia contínua. Aleluia. No versículo 57 do capítulo 6 de João, veja como é que diz.
Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem por mim se alimenta, ele está falando aqui da alimentação espiritual, a nossa vida espiritual, a alimentação da nossa vida espiritual é Ele. Nós se alimentamos dele. É por isso que a vida espiritual minha e tua permanece de pé, bonita, saudável, aguardando o arrebatamento, porque se alimentamos constantemente da palavra, Jesus, por meio da sua palavra. É a ceia que continuamente nós ceiamos, se alimentamos constantemente. Constantemente da palavra. Glória a Jesus. Aí você diz, mas no céu, a santa, ou seja, a ceia das bodas do Cordeiro. Ceia é alimentação, ceia é comida. Nós já ceamos, não estamos já ceando, como já falei, Apocalipse 3:20 fala claramente que nós já vivemos ceando constantemente, é alimentação espiritual. E agora, no céu, quando a igreja chegar, diante de toda a beleza e riqueza espiritual, que linguagem humana não tem condição de explicar, mente humana não tem condição de conceber. É muito, muito, muito além de tudo quanto nós pensamos e falamos. Nascer das bodas do Cordeiro. Qual a nossa alimentação? Aleluia! Deus já abriu uma porta muito grande através desse ensinamento para você entender qual é a alimentação nossa lá. Não é tudo. Eu disse no início que Deus iria abrir uma portazinha para você entender um pouco como se processará essa ceia das bodas do Cordeiro quando a igreja chegar lá. Diante de tudo quanto o irmão você já ouviu, você já dá para entender como se processará a ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia. Graças a Deus. Agora se alimentamos aqui pela palavra. A igreja ceia, participa, não estou falando da Santa Ceia, pão e vinho. Santa Ceia e pão e vinho é figurado. É uma ceia que figura a morte expiatória de Jesus. Eu não estou falando dessa ceia. Eu estou falando da ceia espiritual de Apocalipse 3:20. Aqui, essa ceia espiritual, nós aqui se alimentamos espiritualmente, pela palavra. Pela palavra, como já expliquei e mostrei pela Bíblia. Mas a ceia das bodas do Cordeiro vai ser um pouco diferente. Aleluia! Vai ser um pouco diferente. Vai ser muito melhor do que a ceia atual, a qual nós ceamos constantemente aqui na terra, com a palavra do Senhor. Lá vai ser muito melhor, nem se compara. Aleluia! Eu já mostrei ao irmão João 6,48, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Isso é alimentação espiritual, querendo dizer, eu sou a alimentação espiritual da minha igreja. Quando a igreja chegar no céu, aleluia, depois que estiver coroada,
Glória a Jesus. Galardoada. Glória a Jesus. Jesus levará para as bodas do Cordeiro a festividade. Ou seja, casada. Jesus é o esposo, a igreja é a esposa. Escute bem, depois que a igreja tiver, quando chegar no céu, depois de coroada, galardoada, casada, agora o esposo conduzirá ela para a festa das bodas. Festa das bodas é a festa do casamento, é a festividade do casamento, da núpcia. E essa alimentação lá, essa festa, se processará como? O tipo de alimentação é o que está em pauta. É o assunto que está em pauta agora. Que comeremos lá nessa ceia da boda do Cordeiro? Lembre-se, vou repetir, Jesus falou em João 6,48. Eu sou o pão da vida. Glória a Jesus. Aqui se alimentamos pela palavra, por fé. Aqui se alimentamos pela fé, por meio da palavra. Lá não vai ser mais a fé, lá vai ser literal. Glória a Jesus. A alimentação lá é o pão verdadeiro diante de você e diante de mim. É o pão verdadeiro no meio da igreja. O pão. Que esse pão? Jesus. Que esse pão, pastor Maximiano? Jesus. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele apenas não foi o pão, ele é. E lá no céu, esse pão está ao vivo, no meio da igreja. Você já pensou que alegria transbordante da igreja com Jesus no meio? E outras coisas que se processará, que linguagem humana não pode explicar. Só posso chegar até aqui. Só posso chegar até aqui falando a respeito do pão, que é Jesus. É o pão vivo no meio da igreja, no meio dos salvos, nas bodas. A alegria tão grande, você vê ele. Não somente ver, mas eu creio que vamos poder ter condição de apalpá-lo, abraçá-lo. Eu creio que sim. Não estou dando como doutrina, mas eu creio que sim. Glória a Jesus. Mas, biblicamente, os anjos não comem nada no céu e a Trindade também nada se alimenta. A alimentação do céu é totalmente diferente da alimentação da terra. A vida lá é outra. Paulo fala em Coríntios que aquilo que o olho não viu, os ouvidos não viram, não subiram ao nosso pensamento, é o que está guardado lá para nós, é o que está guardado lá. Glória a Jesus. E diga uma coisa, você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Quer participar das bodas do Cordeiro? Lá, esteja preparado. Esteja preparado, porque o arrebatamento da igreja dar-se-á a qualquer hora. Dar-se-á a qualquer momento. O tempo findou. O tempo findou. Se daqui a 3 ou 5 dias a igreja ainda estiver aqui na terra, você ouvirá mais um vídeo gravado e postado pelo pastor Maximiano, seu irmão e amigo. Ao contrário, só no céu quem estiver preparado. Se você ainda não se inscreveu
no meu canal, se inscreva. Faça isso, que é para beneficiar outros. Amém.